E aí, galera, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui de volta com a sequência de Morte e Vida Severina. Estávamos discutindo um pouco sobre a estrutura, como que funcionava, como que era o poema, qual era a ideia que o João Cabral de Melo Neto teve. E aí eu gostaria de falar para vocês também que o João Cabral, além dele ser esse engenheiro, esse construtor da palavra, esse cara que não gostava muito de sentimentalismo, não gostava de música, tinha fortes dores de cabeça, inclusive fez um poema chamado Aspirina, né? Ele tinha essas fortes dores de cabeça e aí o que ele fazia, galera? Nesses poemas dele, ele escrevia durante o dia, ele não era como os poetas normalmente faziam, que escreviam à noite, ele era um poeta então diurno, né? Ele era um poeta solar, não era um poeta noturno, lunar, das nuvens, dos sonhos, da fantasia, não. Ele era um poeta pé no chão. Legal? Ele fala da morte, mas a morte é vida. Em Morte e Vida Severina. Conseguiram entender a referência, a ideia? Vamos lá. Galera, lembra que eu falei para vocês que esse é um texto dramático, não é? É um texto dramático. Então vamos lá, vamos entender esse texto dramático. O alto, deixa eu marcar o texto aqui. O alto é uma forma alegórica. O que é uma alegórica? É uma representação, tá? Eu quero representar algo. Então, de forma alegórica, traduz o ensinamento religioso ou moral. Por isso o alto do Natal pernambucano. Por quê? Tem religiosidade aí. Tem o nascimento do menino. Assim como... Oh, meu Deus, desculpem, galera. Assim como o menino Jesus. Tá certo? Legal? Então, sua linha narrativa segue dois movimentos que aparecem no título: morte e vida. Tem que guardar isso. Caminho ou fuga da morte? Então aqui a gente vem para as duas partes que eu comentei com vocês. Então, ó, vamos resumir essa ideia. Vamos deixar claro, guardar na cabeça. Vocês pegaram o material, né? Não preciso pedir isso de novo, pelo amor de Deus. Galera, vamos lá então. Primeira parte. Deixa eu anotar aqui para vocês. Ó, apontadora laser não, né? Aqui, ó, primeira, que é de 1 a 9. Lembra disso? As partes eram subdivididas. Legal? Tranquilo? E depois aqui era... Oh, meu Deus, tá feio de ver, hein? De 10 a 18. Eu vou apagar isso porque minha letra ficou horrível, mas vocês já guardaram aí na mente de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, Caminho ou Fuga da Morte. Temos o trajeto de Severino, personagem protagonista, personagem principal, para Recife, em face da opressão econômico-social. Ele ia morrer de fome. Os sertanejos não têm o que fazer, por isso eles vão até a capital. É essa a história do Severino. Severino tem a força coletiva de uma personagem típica, representa o retirante nordestino. Ele não representa só o Severino, aquele personagem específico. Ele representa todos os sertanejos, todos os retirantes, todas as pessoas que saem do sertão e vão para a capital, e vão para Recife. E aí a gente tem essa outra parte, galera. O presépio é o encontro com a vida. O presépio vocês já começam a entender um pouco, né, da ideia. O autor não coloca a euforia da ressurreição da vida dos autos tradicionais que acontecem. Ao contrário, o otimismo que aí ocorre é a confiança no homem, em sua capacidade de resolver os problemas sociais. E isso é colocado por meio do nascimento do menino. Quando ele chega em Recife, ele vai vendo todas as histórias que acontecem, que também são dramáticas, são tristes, são trágicas. Ele percebe que o movimento de morte que ele encontrou no caminho todo, desde quando ele sai do sertão e vai até Recife, ele só encontra morte. Morte, de todas as formas que eu comentei já com vocês anteriormente. E aí, o que mostra a vida? Morte e vida severina. É o nascimento do menino, representação da vida. Representação de que aquilo vai melhorar. Representação de que aquilo vai ser, que a vida dele, que a vida daquelas pessoas serão melhores. Porque todos ficam felizes quando há o nascimento de uma criança. Não é assim? Galera, então vamos pensar um pouco mais. O retirante vem do sertão para o litoral, seguindo a trilha do rio Capiberibe. Ah, professor, mas você está repetindo isso? Legal, mas é para guardar mesmo. Quando atinge o Recife, depois de encontrar muitas mortes pelo caminho, desengana-se com o sonho da cidade grande e do mar. Resolve então saltar fora da ponte e da vida. Ele pensa, lembra que eu falei para vocês, chega uma hora que ele
ele olha, ele chega na zona da mata e ele fala, ah, não compensa, eu só vi morte até aqui, a vida, qual o valor disso tudo? Então ele pensa também em se matar, atirando-se no rio Capiberibe. E aí quando ele pensa em fazer isso, vem o mestre Carpina, o seu José, e começa a conversar com ele. Enquanto se prepara para morrer e conversa com o seu José, uma mulher anuncia que o filho deste saltou para dentro da vida. Ou seja, o contraste da morte e da vida. Então ele começa a pensar que a vida ainda há jeito. Ele não deveria se matar. Severino assiste o Alto do Natal, encenação comemorativa do nascimento. Seu José, mestre Carpina, tenta demover Severino da resolução de saltar da ponte da vida. Na verdade, essa metáfora de saltar da ponte é se matar. Ele salta da ponte e salta da vida. É a questão dele se matar mesmo, tá bom? Então, esse mestre Carpino, o seu José, tenta tirar a ideia dele de se matar, tá bom? Galera, as falas desse texto. O texto altera sua estrutura entre monólogos, né? O protagonista falando, trazendo reflexões e constatações do Severino, diante das observações ao longo da viagem e diálogos, alguns com a participação do Severino mesmo, alguns diálogos dele também com as pessoas, outros apenas presenciados por ele, que ele ouve as pessoas comentando, falando, tá bom? E aí, para a gente lembrar, é comum também a presença da fala em coro, isto é, as vozes em conjunto, reproduzindo com muita intensidade dramática cantigas, rituais, lamentações de um povo que se identifica, que se torna uma massa uniforme para levarem todos a mesma vida severina. Percebe? Observem uma coisa, observem isso. De ambos os lados, tanto da cultura medieval, que a gente comentou, quanto da nordestina. Então, da cultura medieval, quando a gente fala lá do humanismo, Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno, que as personagens... Só para lembrar vocês, no Alto da Barca do Inferno, o que acontece? As personagens, elas têm tipos sociais. Então, eu tenho uma pessoa que tem uma determinada profissão, que ela faz aquilo. Por exemplo, tem a meretriz, a prostituta. Eles são colocados, todos esses personagens, esses tipos sociais, no barco e eles são levados para ver se eles vão para o céu ou para o inferno, o alto da barca do inferno, para o céu ou para o inferno. E aí, devido àquilo que eles fazem durante a vida, eles são conduzidos ou para o céu ou para o inferno, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês essa ideia da cultura medieval quanto à ideia do alto, esse texto dramático religioso, que tem um fundo religioso. Surge a influência do mundo religioso, como notamos no subtítulo da obra, Alto de Natal Pernambucano. Percebem agora? Agora quando você ouve falar o Alto de Natal Pernambucano, eu já sei. Ah, o alto é porque é um texto que tem essa ideia, texto dramático, né? Que tem essa ideia, esse fundo religioso, e Natal tem a ver com o menino que nasce, o menino Jesus, e pernambucano, porque é no estado de Pernambuco. Galera, tranquilo? Dá para entender. Não é, porém, um texto alienado na religião. Ele não quer moralizar. Ele quer mostrar como que acontece, como que o sertanejo vive. Então, não é um texto alienado na religião, ou que fuja do retrato severo da realidade. Tá bom? A religiosidade é uma característica da cultura nordestina e por isso ele coloca aqui. Ele não coloca porque ele quer moralizar alguém, porque ele quer ensinar alguém por meio da religião. Tá bom? A poesia assume o papel mais participante possível quanto à temática social. Portanto, é uma característica da geração de 45, dessa geração modernista. Tá bom? Aparecem também no texto algumas figuras de linguagem, tá bom? Que a gente precisa entender e a gente chama atenção para 2 ou 3 delas. Vamos lá. Figuras de linguagem, metáforas. Aparece bastante a metáfora, galera. A riqueza dos símbolos. Em todo texto, as figuras seguram uma força dramática ao poema. São frequentes as metáforas que surgem na construção do Severino. A alegoria dos marginalizados. Sua viagem, por sua vez, é metáfora da vida dos retirantes na luta pela sobrevivência. Porque mostra ali a viagem específica do Severino. Ele sai, vai pelo rio Capiberibe, mas assim, é uma alegoria, uma ideia, uma metáfora de todos aqueles retirantes que saem lá do sertão e vão para a cidade grande para tentar uma vida melhor. Tá bom? Há roupagens metafóricas. Metafóricas é essa comparação, tá bom? Essa comparação sem necessariamente o uso do como.
A metáfora, eu quero fazer, quero dizer isso, e aí eu falo sem falar assim como. Então, por exemplo, isso que eu acabei de falar para vocês, essa vida dos retirantes, ela é representada pela vida específica do Severino, como se fosse esse todo, tá bom? Então, ó, na imagem do rosário com suas contas, estradas e as vilas, cabe ao retirante rezar todas as contas, ou seja, passar por todas as vilas para atingir o seu objetivo, como se as contas do rosário fossem essas vilas. Então, olha a metáfora que é feita, tá? Ele precisa passar por todas as vilas, ele precisa rezar todas as contas do rosário. Legal! Galera, muito interessante isso, muito forte isso no texto. Outra, o rio Capiberibe é uma metáfora do curso da vida. É uma representação do curso da vida, é como se fosse a vida. Lembra que eu falei para vocês uma comparação? Como se o rio fosse a vida, curso da vida. Eu acompanho o rio, é o curso da minha vida, é o que eu tenho que fazer, tá? Por vezes míngua, assustando o retirante, provocando nele o medo de perder-se do caminho certo e o medo de perder-se o tênue fio que liga a vida. A violência do sistema latifundiário contra o pequeno trabalhador no campo, por ele explorado e ameaçado, aparece metaforizada na ave bala, que mata o Severino lavrador, o outro Severino, não é esse o nosso. Legal? Ao final de um dos coveiros no cemitério, em Recife, é mais a fala final de um dos coveiros do cemitério, em Recife, é mais uma metáfora da vida, da viagem do Severino, atribuindo-lhe novo sentido, ainda mais severo. Não é viagem o que fazem, vindo por essas caatingas vargens. Aí está o seu erro. Vem seguindo o seu próprio enterro. Galera, olha isso aqui. Olha isso aqui que já caiu até no Enem. Um trecho desse ele pede para você qual o entendimento disso. Então olha aí, ó. Não é viagem o que fazem, vindo por essas caatingas vargens. Não é viagem o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Ele não encontra morte o tempo todo? Então ele não está fazendo viagem. Esse curso da vida dele, na verdade, ele está indo em direção à morte. É essa a ideia. Está aí o seu erro, porque ele acha que a viagem é para algo melhor. Mas não é. Vem seguindo o seu próprio enterro. Então, o Severino, ele vai atrás de um sonho. Só que, na verdade, ele não sabe que ele tem. O que ele está fazendo é seguir o seu próprio enterro. O fim da vida. Bom, morte e vida. Severina. Galerinha, seguinte, estamos aqui, temos também, meu Deus do céu, tinha aparecido aqui, tinha desaparecido, meu Deus, o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar, aqui ó, antítese, vocês estão enxergando bem? Nossa, voltei tudo. Vamos passar aqui. Não tem problema não. Não tem problema. Estamos todos juntos. Sempre. Certo? Galera, tivemos um pequeno problema técnico. Já vamos resolver. Galera, fiquem então com Deus. Eu vou encerrar por aqui e depois a gente volta. Vou mandar um abraço aqui para vocês, ó. Até mais. Fiquem daqui a pouco com o próximo vídeo e a gente se vê por aqui, beleza? Para não ficar extenso o vídeo, a gente fica até aqui. Falou, valeu, um abraço, fui!